Olá, seja muito bem-vindo ao canal e eu vou te ensinar nessa sequência de vídeos como investir em criptomoedas com segurança. Eu sou o Thiago Vieira, advogado de startups, projetos de tecnologia e inovação. Antes de eu te explicar como investir com segurança jurídica em criptomoedas, eu preciso te explicar o que é blockchain e esse é o conteúdo deste primeiro vídeo. Neste vídeo você vai aprender o conceito de blockchain, o funcionamento, como que o blockchain funciona, quais são os tipos de blockchain que existem e eu vou te dar alguns exemplos de blockchains que existem. A primeira coisa que você precisa saber é que o blockchain é uma tecnologia de registro distribuído. A sigla em inglês é DLT. Tá, então o blockchain é uma tecnologia de registro distribuído. O que mais? Apresenta? Ela visa a criptografia como medida de segurança. Ou seja, basicamente o blockchain são bases de registro e dados distribuídos e imutáveis, compartilhados, que têm a função de gravar e ler. É importante que você entenda que aqui a gente não fala nem de exclusão e nem de alteração. Ou seja, a gente diz que os dados da blockchain elas são imutáveis. E quais são, o que pode ser esses dados, Thiago? Esses dados podem ser transações diversas, sejam elas monetárias ou não. E aí você vai ver num dos vídeos que eu vou gravar futuramente, quando eu falar de criptomoedas, que a gente pode ter a gravação de transações monetárias. Então, recapitulando, a gente tem a blockchain como algo que visa a criptografia como medida de segurança e ela representa um algoritmo que possibilita a criação de uma base de registro, né, uma base de dados, uma concentração de dados que estão distribuídos e não podem ser alterados. O que é essa base de dados permanente? É uma linha cronológica de registros que serve como uma forma de garantia. Ou seja, uma vez registrado, a gente não pode mais remover nada e com isso a gente tem a certeza de que essas informações estarão sempre lá. Mas, Thiago, o que dá essa garantia e essa certeza, então? A gente tem essa garantia porque os dados podem estar gravados em mais de um computador. Essa é a ideia da distribuição, quando a gente tem mais de um computador com a mesma base de dados. E agora, a validação entre blocos, né? A gente tem blockchain como sendo bloco, em inglês block, e chain, cadeia. Então a gente tem uma cadeia de blocos que se comunicam. Esses blocos, né? Eu não vou entrar muito no detalhe técnico aqui, porque esse não é o objetivo. O objetivo é que você entenda da melhor forma possível e mais objetiva e clara como é que isso funciona. Mas você imagina cada dado, ou seja, cada informação que você quer registrar nessa cadeia, né, nesse histórico, imagina isso como se fosse um livro onde você vai escrevendo linha a linha e cada linha seria um bloco. Então você tem ali um bloco, 78, nessa imagem que eu estou te mostrando, 78, 79, 80. De que forma que isso é feito uma cadeia? Os blocos eles estão interligados, ou seja, o bloco 79, que é o bloco do meio, ele está interligado com o bloco 78. E da mesma forma, o bloco 80 está interligado com o bloco 79. Então isso é uma cadeia, você consegue garantir a cronologia e a sequência da informação, e é com isso que você tem a certeza de que aquela informação ela não foi removida e também não foi alterada. Ela tem uma sequência lógica baseada no tempo, baseada em uma série de critérios técnicos que inclusive criptografia, que é o hash, que a gente chama de hash, que é uma chave, uma cadeia de caracteres enorme, né? Como por exemplo essa que está ali embaixo no bloco, no quadradinho laranja, e embaixo a gente tem um exemplo de um hash. Né? A gente tem uma criptografia, uma chave em forma de letras e palavras bem embaralhadas, pode ser letras e números misturados, e aí você vai ter o hash. Isso é a criptografia e é o que dá a segurança para a blockchain. Então, como eu falei para você, você tem os dados, né, de forma interligada em uma cadeia. Isso é blockchain. Dando mais um exemplo, aqui a gente tem um ciclo, né, a gente tem uma cadeia, a gente tem uma parte, uma peça da cadeia, né, como se fosse uma corrente que se liga na outra, no outro pedaço da corrente e assim por diante. Então, uma está ligada na outra e a gente tem a certeza que não está faltando nada ali no meio. E como que funciona a blockchain de uma forma muito simples, passo a passo? Um usuário solicita uma transação, uma inclusão de registro. Quando ele faz isso, um bloco, ou seja, uma linha, é escrita, é criado e isso representa a transação. Depois disso, esse bloco se difunde para todos os nós da rede. Tá, mas o que é esse nó? O nó são os computadores que estão nessa rede blockchain.
Então você tem, por isso que eu falei que ela é muito, a gente tem a questão da garantia, ela é muito confiável nesse sentido, porque você tem vários computadores dentro de uma rede, que pode ser privada ou pública, eu já vou explicar isso na sequência, que pode efetivamente receber essa informação e você tem ela em vários lugares ao mesmo tempo. É isso que dá a segurança para o blockchain e dá a garantia de que aquela informação realmente está lá e ela não foi alterada. Todos os nós acabam validando esse bloco e essa transação para dizer, ok, todos nós recebemos, está tudo certo. A partir de então, o bloco é adicionado na blockchain no passo número 5 e o último, a transação então é verificada e executada. Aqui especificamente a gente está falando de blockchain de uma forma geral, mas o exemplo desse passo a passo aqui ele está um pouco vinculado com a questão de transações de pagamento, que é onde entra a criptomoeda. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. E alguém fiscaliza isso, Thiago? Então, a resposta certa para essa pergunta é depende. Mas depende do quê? Então vamos lá. Depende se a blockchain ela é centralizada ou descentralizada. Nós temos dois tipos de blockchain. Então nós temos a blockchain privada e a blockchain pública. A blockchain privada, os nós, ou seja, os computadores que estão ligados nessa rede da blockchain privada, eles são controlados e precisa de um acordo entre esses computadores, ou seja, existe uma empresa por trás, existe alguém controlando para que apenas computadores autorizados se conectem nessa rede e possam fazer parte da cadeia de validação desses blocos da blockchain. No caso da pública, a gente tem algo que não é controlado, então é baseado numa internet pública, numa rede pública, como por exemplo a internet. E aí os nós, eles são criados e controlados por qualquer pessoa. E aí você não tem controle sobre isso. É algo descentralizado, por isso que a gente diz que é uma blockchain pública. Então vamos lá. A gente falou de DLT, falou de blockchain, né? O que é DLT, só para lembrar, é o processo distribuído, certo? Uma tecnologia de registro distribuído. Isso é DLT. Então todo blockchain é uma tecnologia de registro distribuído, mas nem toda tecnologia de registro distribuído é uma blockchain. A gente tem um desenho aqui bem clássico e claro para demonstrar essa diferença. É muito importante que você tenha bem claro na sua cabeça essa diferença, por quê? Porque existe no mundo das tecnologias distribuídas, de registro distribuído, esse nome DLT você vai encontrar na internet, em vários artigos, como tecnologia de livro-razão distribuído, tecnologia de contabilidade distribuída, enfim, você vai encontrar uma série de nomes, né, a tradução para isso no português. Mas o importante é você saber que DLT é a sigla em inglês e é a mais utilizada. Essa não tem erro e vai sempre aparecer dessa forma. Então você tem que, dentro da tecnologia de registros distribuídos, você pode ter a blockchain, certo? Mas existem outras formas de você fazer registros distribuídos. A blockchain é apenas uma delas. Isso é importante que você tenha em mente. Há alguns exemplos dessas tecnologias de registro distribuído. Nós temos uma criptomoeda chamada Ripple, que é XRP. Ela não é baseada na blockchain, mas ela é distribuída, ou seja, ela utiliza essa tecnologia DLT e ela é centralizada. A IOTA, que é um token, também existe uma ligação com criptomoedas, essa parte de tokens, mas isso é um assunto que vai ficar para um próximo vídeo. Ela não está baseada na blockchain, ela é distribuída e é centralizada. O Bitcoin, que vai ser um dos assuntos do nosso próximo vídeo, ele é baseado na blockchain, ele é distribuído e ele é descentralizado, né? Você lembra que eu falei que descentralizado é público. Por isso que o Bitcoin ele pode estar no computador de várias pessoas e a gente não tem domínio sobre isso. Não tem ninguém cuidando disso e centralizando essa informação. O eCredits, que também é o assunto do nosso próximo vídeo, ele é baseado na blockchain, ele é distribuído e é centralizado. Então no próximo vídeo você vai aprender um pouco mais sobre criptomoedas e de que forma que você pode efetivamente garantir a segurança jurídica ao investir em criptomoedas. Neste vídeo você aprendeu o conceito de blockchain, o conceito de tecnologia distribuída, como que funciona o blockchain. Então a gente tem os blocos, tem a cadeia, tem a questão da garantia e da segurança, de que forma que isso se articula e de que forma que isso efetivamente, através da criptografia, através dos hashes, como eu expliquei, de que forma que a gente tem garantia e segurança nessa cadeia, nessa tecnologia, os tipos que nós temos de blockchain, que é blockchain centralizado, blockchain descentralizado, como eu expliquei, e alguns exemplos, como é o caso do Bitcoin e o eCredits. No próximo vídeo você vai aprender
tudo o que você precisa saber sobre criptomoedas, o conceito, da onde vem, como que funciona, a diferença entre moeda digital, virtual e eletrônica, o que são smart contracts, o que é uma initial coin offer, mais conhecida como ICO, o que é uma ICO invertida, o que é a tal da exchange, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é o wallet, né? A gente vê muitas vezes esse termo por aí e não sabe o que significa. Tudo isso você vai aprender no próximo vídeo. Então não deixe de seguir o nosso canal para que você possa ter acesso aos próximos vídeos que serão publicados nas próximas semanas. Te espero no próximo vídeo. Até lá!